Olá a todos, boa tarde, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, neste sábado não podia deixar de compartilhar um pouco da palavra de Deus. E bom, é um dia especial, né? Estamos em dias santos, né? Entre aspas, né? Dias onde muitas pessoas, né, no mundo celebram, né, a Páscoa, celebram os dias, né, da morte do Senhor Jesus, né, e a ressurreição também, amém? Nós celebramos a Páscoa, mas eu não quero celebrar somente a Páscoa, eu não quero somente celebrar a morte do Senhor, porque o Senhor nos manda. Se o Senhor nos mandou a celebrar, temos que obedecer a palavra de Deus. Mas uma coisa que eu quero celebrar e que eu celebro e dou graças a Deus é o fato de eu e de nós como igreja hoje termos a vida eterna, termos o privilégio de ser chamados de filhos de Deus, amém? E bom, neste sábado, o Shabat, que equivale ao sábado, né? Não é diferente também, é tempo de compartilhar, tempo de partilhar o pão, tempo de compartilhar de Jesus, tempo de falar de Jesus, tempo de falar, né, daquilo que Jesus tem falado e está falando para nós, para a igreja, para edificar a sua igreja, a sua noiva, amém? Em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor é para edificar, para corrigir, para instruir, para exortar. É a palavra de Deus, né? Então hoje não é diferente, o Senhor Jesus continua falando, né? É verdade que nesses tempos muita gente se lembra, né? Eu não vou criticar porque muita gente se lembra, pelo menos se lembra nesta semana, nestes dias, se lembra do Senhor Jesus, se lembra de ter um pouco de comunhão ou de respeito pelas coisas santas de Deus, mesmo que alguns estão um pouco meio que errado, né? Algumas coisas, mas a intenção do seu coração é buscar a Deus, né? Mas não tem nada melhor, irmão, não tem nada melhor do que buscar a Deus conforme a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que querer buscar, agradar a Deus, fazendo conforme está escrito na palavra de Deus, que é na Bíblia. Amém? Não tem nada melhor do que obedecer a Deus conforme ele tem que ser obedecido, conforme aquilo que ele estabeleceu, né? Pré-estabeleceu aqui na sua palavra, que é a verdade. Amém? Em nome de Jesus, me apresento. Meu nome é missionário César Augusto Machado Figueira. Também sou profeta, né? Para a glória do Senhor Jesus. E hoje eu queria compartilhar um pouco, continuar falando de algumas coisas que o Senhor Jesus falou, né? Hoje em dia tem muitas pessoas no mundo que fazem um monte de liturgias, coisas, vamos falar assim, entre aspas, alguns sacrifícios, com tal de buscar agradar a Deus, sabe? Mas eu faço uma pergunta, irmãos. Eu faço uma pergunta, mas no decorrer do ano, nos 360 dias do ano, né? Você está agradando a Deus? Você está obedecendo a Deus? Você está sendo cristão mesmo? Você está sendo evangélico? Você está buscando obedecer a palavra de Deus? Você está buscando amar o teu próximo? Você está buscando ajudar aquele que te pede ajuda? Você está buscando realmente, né, atrair a Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Será que de fato Deus está dentro da tua vida, né? Será que você está querendo ser um discípulo do Senhor Jesus? Se é que Jesus está dentro de vocês e se é que você está em Cristo, né? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas passaram, eis aqui em Cristo todas as coisas são feitas novas. Todas as coisas se fazem novas. Então, irmãos, quando você quer uma novidade de vida, uma novidade de estação, um novo tempo, uma nova temporada para você, para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, você tem que entender à luz da palavra que você tem que estar em Cristo. Que sem Cristo nada pode fazer, palavra dele mesmo, né? Sem Cristo nada pode fazer. Sem Cristo você não chega a nenhum lugar. Sem Cristo você está vivendo um engano, uma mentira. Tá certo?
Sem Cristo você vive um engano completamente. Amém? Então assim, as coisas velhas somente vão passar, vão deixar de existir quando você decidir buscar estar em Cristo. E quando Cristo esteja em vocês, e quando o Espírito de Cristo esteja guiando vocês. Amém? Então assim, é ali que você vai viver a vida eterna. É aí que você vai desfrutar ou usufruir da salvação. Amém? Tem alguma palavra aqui em João capítulo 5, amém? Capítulo 5, no versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve a minha palavra, a quem? A palavra do César, do pastor, do fulano, do profeta, do missionário. Não, diz aqui o Senhor Jesus está falando. Aqui em João capítulo 5, versículo 14. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou ele, ou seja, o Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, aleluia, tem a vida eterna. E não entra em condenação, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, já. Esse já é agora, né? No momento que você ouve, aleluia, e no momento que você crê, aleluia, em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Mas hoje em dia as pessoas querem ser salvas, né? Querem ter a vida eterna, querem ter as bênçãos ou os benefícios que Deus oferece na palavra, porque tem bênçãos, tem promessas, tem benefícios que nós podemos desfrutar estando em Cristo. Só que muita gente quer desfrutar as bênçãos, quer desfrutar os benefícios que Deus oferece, que Deus promete, mas na verdade não querem ouvir a palavra de Deus, não querem viver em obediência a Deus, não querem crer naquilo que Deus tem falado. Porque quando você não quer obedecer a Deus naquilo que Ele fala aqui na Bíblia, porque você não crê no Pai. Não adianta você dizer que crê em Deus se você não faz aquilo que Deus te manda fazer. Não adianta você dizer que crê em Deus se você não vive a palavra, muito menos querer ouvir a palavra do Senhor que está aqui na Bíblia, a palavra que Deus nos manda. É somente ali que nós vamos encontrar, agradar a Deus e vamos encontrar, aleluia, a vida eterna. Né? Diz aqui, você vai ter a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou de morte para a vida. Está entendendo? Enquanto você não quiser obedecer, enquanto você não quer, enquanto você não decidir, enquanto você não tiver vontade, enquanto você não se decidir, não optar por agradar, por agradar a Deus, por ouvir a palavra de Deus, por obedecer a Deus, por crer realmente de fato em Deus, você está numa condição de morte. Você está morto. Você está morto. E morto significa separado, afastado de Deus. Você está longe de Deus. Está entendendo como é que é? Está longe de Deus quando você não quer nada com Deus, quando você não quer ouvir, quando você não quer obedecer, quando você não crê. Não é só da boca para fora, porque crê, a fé é obras, é atitude, é ação. A fé sem obras está morta. Não é só dizer eu creio, quando você nem sequer pratica aquilo que você diz que crê. É fácil? Não é fácil, mas você tem que se esforçar. Porque o reino de Deus, a salvação, é tomado por esforço. São os valentes que arrebatam o reino de Deus. São os violentos, espiritualmente falando. Não é assim de mãos beijadas, não é bandeja de prata. Você tem que fazer alguma coisa, né? Então assim, na verdade eu vos digo, quando Jesus fala 2 vezes uma palavra, é porque de fato é assim que vai ser, é assim que está sendo. Na verdade, aleluia, o próprio Jesus vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Ele não está falando que terá, que vai ter, que possivelmente terá a vida eterna. Não, disse que ele tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Jesus e quem crê, aquele que enviou Jesus, Jesus disse que tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, não entrará no juízo, né? Senão que já passou, já saiu da condição da morte, já não está mais afastado, separado de Deus, agora está vivo, tem a vida eterna, agora está com Deus, agora está com Jesus, porque, irmão, Jesus, Ele é a vida. Ele passou da morte para Jesus. Através de crer, através de ouvir, através de viver a palavra de Deus. Ele passou de morte para a vida, ele passou das trevas para a luz. Ele passou das trevas, de estar longe de Deus, para estar agora perto de Deus através de Cristo. E eu vou lembrar de novo, sem Cristo não somos nada, você não é ninguém, você não é nada. Você pode ter todas as coisas que você pode ter como um ser humano, mas sem Cristo você não é nada, não é ninguém, não tem vantagem. Sem Cristo você não tem vantagem. Infelizmente hoje em dia, né, fazendo um parênteses aqui, hoje em dia muitos crentes querem ganhar vantagem usando o nome de Jesus. Aí é outra coisa. Mas falo agora para aqueles que estão separados, que estão longe de Deus. Aqueles que não ouvem a palavra, aqueles que não escutam a palavra, aqueles que não obedecem a palavra, aqueles que não creem em Deus de verdade. Porque se você crê em Deus, você fizer as obras de Deus. Porque hoje em dia as pessoas querem ser de Deus do nada. Por quê? Querem ser de Deus porque não roubam, porque não matam, porque não fumam, né? Porque não roubam, porque não matam, porque não fumam. Porque, entre aspas, para eles se consideram a si próprios boas pessoas, né? E não é assim. A Bíblia diz, é muito claro, né? Deus fala muito bem claro que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. E é isso que está acontecendo. As pessoas se gloriam naquilo que elas têm, ou fazem, ou sabem fazer, e pensam que já são salvos, que são merecedores de Deus, que são merecedores do céu, que merecem ser tratados como homens ou mulheres de Deus, ou são filhos de Deus. E assim, irmãos, não se conquista a titularidade de filhos, não se conquista fazendo boas obras, entre aspas, fazendo caridade, dando oferta, dando dízimo. A salvação é pela fé, e a fé é praticada fazendo as obras de justiça, estando em Cristo, porque sem Cristo nada podes fazer, nunca alcançará a salvação, nunca alcançará o céu. Sem Cristo está morto, está longe de Deus, né? Mas quando você ouve a palavra de Jesus, quando você crê naquele que enviou Jesus, você disse Jesus aqui que tem a vida eterna, tem. Não disse que terá, disse que tem a vida eterna. Já você está, aleluia, numa condição de santo, de filho, e está vivo na eternidade. Já você está numa condição de eternidade e está vivo, porque passou de morte para a vida. Aleluia. Né? Você já não está mais saiu da condição de condenação, disse senão que passou da morte para a vida. Já não está longe, já não está no pecado. Pecado e morte significa separado de Deus. Está longe de Deus. Mas Jesus, que é o caminho, e Ele é a vida, e Ele é a verdade, né? Ele te convida, e Ele está falando essa palavra para mim e para você. Hoje em dia as pessoas acham que porque, entre aspas, eu não roubei, eu não matei, né? Eu faço caridade, eu vou para a igreja, né? Eu dou esmolas, eu participo do Via Crucis, eu vou caminhando de joelho daqui para lá,
na Semana Santa. Eu como peixe. Meu Deus, irmãos. Não é assim que se conquista a salvação. Não é assim que se conquista a titularidade de ser chamado filho de Deus. Mas a todos os que creem e os que recebem a Jesus Cristo, mas a todos os que o recebem a Jesus e aos que creem no seu nome, Deus lhes deu a potestade de ser chamados filhos de Deus. Tá entendendo? Nem sequer o fato de eu dizer, eu sou cristão evangélico, eu sou católico, eu sou adventista, eu sou testemunha de Jeová. Não, irmão. Não é o fato de eu dizer, eu defender uma placa de igreja, eu defender uma religião ou uma religiosidade. É estando em Cristo. E estar em Cristo, isso vai além de pertencer a uma casa de oração, uma denominação, uma igreja. Que é importante nos congregar, é importante e é bíblico. É importante e é bíblico. E nós temos que obedecer, porque também forma parte da nossa fé. Porém, congregar não vai te salvar, não vai te levar para o céu. Não, meu irmão. É um protocolo que nós temos que seguir em obediência e com discernimento, porque não é em todo lugar que você pode congregar, porque se Jesus não está sendo demonstrado, se quem deveria demonstrar Jesus não está demonstrando para você, e está influenciando, levando um Jesus que não é aquele que está aqui na Bíblia, então sai fora daí, irmão. Sai fora no nome de Jesus. Mas eu vou te falar, não é por obra, não é porque você vá para a igreja, ou você tem um título, um cargo que você já conquistou o céu, que você já é salvo. Não. Quando você está em Cristo de verdade. E se é que Cristo está em você. Ou seja, é estar em Cristo e Cristo em vós. Então, irmãos, só que é uma luta, né? Uma guerra, né? Muitas pessoas hoje não gostam de escutar essa palavra, né? Porque diz que eu estou quebrando a paz, estou jogando água, né? Não, meu, eu estou falando a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Eu não estou aqui para amassar o ego de ninguém, como missionário, como profeta, muito menos. Porque o profeta que amassa o ego da igreja, de uma doutrina, de um pastor, esse não é profeta, é um vagabundo, me desculpem a palavra, é um mercenário, é um adivino. É um Balaão que se vendeu e que vendeu a sua unção, que vendeu seu ministério e se vendeu. É um mercenário, não tem compromisso com Deus, nem com a palavra de Deus, nem com a igreja do Senhor. Então, meu prazer é agradar a Deus. Meu caminho é obedecê-lo, mesmo que você se desagrade de mim, mesmo que você não queira ser mais amigo, mesmo que você não me siga mais, eu não vivo disso. O apóstolo Paulo fala uma palavra que é muito clara em Filipenses. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. É isso que diz a palavra de Deus. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se o morrer implica que você me mate, que você me persegue, que você blasfeme ou difame meu nome, é você que vai se ver com Deus. Mas meu papel como filho de Deus é obedecer a meu Pai, aquele que me chamou, aquele que me enviou. Não é fácil? Não será fácil, nunca será fácil, meu irmão. Mas para agradar a Deus, eu tenho que manifestar a minha fé, porque a fé sem obra está morta. Então não adianta dizer que eu tenho fé e eu não faço nada com essa fé. A fé, aleluia, é um dom de Deus, é um presente que nós temos que usá-lo. É uma ferramenta do Espírito Santo que nós temos que usá-lo. Então por isso que eu falo a fé sem obra, por isso que a Bíblia diz, a fé sem obras está morta. Amém, irmãos? E não é que eu seja perfeito, como disse o apóstolo Paulo, não é que eu tenha conquistado ou acertado tudo na minha vida. Não, meu irmão. É uma luta. Até que Cristo venha, eu sou um produto ainda não terminado. Eu estou no processo todos os dias, em nome de Jesus. Porém, diz a palavra de Deus que se um justo, e eu sou justo, não porque eu queira, não porque eu diga, eu sou justo porque a palavra de Deus diz que somos justificados pela fé em Cristo. E eu tenho fé em Cristo, creio no meu Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz que eu sou justo e sou justificado, eu creio, amém? Ele não é mentiroso. O meu justo viverá pela fé. Não é fácil, irmão, viver pela fé.
Porque viver pela fé é uma vida de dependência de Deus em primeiro lugar. É uma vida de dependência do Espírito Santo em primeiro lugar. É uma vida dependente de Jesus em primeiro lugar. É uma vida dependente de Deus, irmão. E depender de Deus muitas vezes implica e significa me desprender de muita gente, de muitas coisas, de muitos lugares, de muitos costumes, de muitas coisas que atrapalham, que são pedra de tropeço, que não acrescentam, que não somam nada na minha vida, que não me edificam. Então eu tenho que viver uma vida de renúncia, de me desprender, de me afastar desse tipo de pessoas, ou desse tipo de crentes também, porque existem crentes dentro e fora das igrejas que são uma má influência. No tempo de Paulo já existia isso, no tempo de Jesus já existia esse tipo de crente, no tempo do apóstolo Pedro já existia isso. Os falsos crentes, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos missionários, os falsos apóstolos. Hoje em dia o que mais tem, hoje em dia, irmão, são os falsos apóstolos. Mas esse é outro tema. Eu quero falar hoje disso, que na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Que eu disse, irmão, que a vida eterna, você vai adquirir vivendo isso, ouvindo a palavra de Deus. E como que você vai ouvir a palavra de Deus? Você vai me responder, eu vou para a igreja, lendo a Bíblia. Amém, é uma meia verdade. Porém, você vai ouvir a palavra de Deus, a Deus falando com você, pronunciando as suas palavras para o teu coração, para o teu espírito, quando eu e você tenhamos uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa enviada por Deus, quem é o próprio Deus, aleluia, que nos ensina a palavra, que nos ensina a usar a palavra, que nos ensina a obedecer a palavra, que nos revela Cristo. E de tudo aquilo que tem a ver com Cristo é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que abre nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para entendê-la, para discerni-la e para saber quando é que Deus está falando com a gente. É o Espírito Santo, irmão. Então, é muito profundo esse versículo, né? Por isso que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, não tem como. Jesus não é mentiroso, a palavra de Deus não é mentirosa, é a palavra de Deus, é a palavra da verdade, é uma palavra absoluta, é um decreto divino, amém? Quem ouve a palavra do Senhor Jesus e crê naquele que enviou ele, tem a vida eterna e não entrará em condenação. O mundo pode te condenar, o mundo pode te difamar, o mundo pode sujar o teu nome, o mundo pode inventar um monte de mentiras, o mundo pode falar isso de você ou de mim, qualquer coisa, qualquer besteira. Pode falar, pode pecar contra Deus, pode me mandar preso, inventando um monte de mentiras, né? Mas isso aqui, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. A condenação, irmãos, espiritualmente falando, é uma dimensão de escravidão, a condenação. É uma dimensão escura de escravidão, onde você não sabe o que fazer, você se sente acusado, você se sente um lixo, você se sente o pior, você não se sente nem filho de Deus, porque você tem uma mentalidade, um espírito de condenação, te acusando dia por dia. Mas diz aqui, aleluia, que quem ouve a palavra do Senhor Jesus e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não entrará naquela dimensão de condenação, mas já passou da morte para a vida, está em Cristo Jesus. Na verdade, vos digo, disse o Senhor Jesus aqui em João ainda, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Glória a Deus. É uma palavra profética, é uma palavra de avivamento, é uma palavra de ressurreição, é uma palavra de despertamento, é uma palavra de Deus, uma palavra que está se cumprindo e vai se cumprir nos filhos de Deus. Nos filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Disse, na verdade, eu vos digo.
Quando Jesus fala, eu vos digo, é um decreto, ele está como dizendo, eu vos declaro, vem a hora, um tempo, e agora é o tempo em que os mortos que estão longe, separados, afastados de Deus, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, vivereis. Os que a ouvirem, interessante, diz que ouvirão a voz do Filho de Deus, mas diz, e os que a ouvirem. Então ainda quer dizer que as pessoas vão ter que ouvir, vão ter que parar para ouvir. Os que se interessarem pela palavra de Deus, os que se interessarem de verdade, os que buscarem realmente ouvir a palavra de Deus, aleluia, ouvirão a Deus. Vão ouvir a Deus. Aqueles que querem realmente ouvir a Deus, aqueles que buscam realmente escutar a voz do Senhor, escutar uma resposta de Deus, vão ouvir. Vão ouvir. Assim você esteja morto. Assim você esteja morto. Assim você se considere morto. Se Deus vai falar contigo, e se Deus quer falar contigo, Ele vai despertar os teus ouvidos e você vai ouvir a voz, você vai ouvir aquilo que Deus quer falar contigo, você vai ouvir aquilo que Deus está falando nas esferas espirituais contigo e com a igreja. E é um decreto do Senhor, amém? É uma palavra de ressurreição. Irmãos, falando de ressurreição, de avivamento, de despertamento, irmãos, essa palavra é muito chave, essa passagem aqui completa. Hoje em dia, irmãos, nós estamos falando, cantando, profetizando sobre um avivamento, possível avivamento no Brasil, né? Aqui em Latinoamérica. Um avivamento, nós oramos e profetizamos, proclamamos e queremos e anelamos um avivamento, um despertamento da igreja em primeiro lugar. Porém, irmãos, a igreja em primeiro lugar, nós temos que parar para ouvir a Deus de verdade. E parar de ouvir. Temos que parar de ouvir, deixar de ouvir aos fanfarrões. Aqueles que usam a Bíblia para enganar e manipular as pessoas, a igreja do Senhor. E nós temos que parar, irmão, quando eu falo parar, você tem que entrar no teu quarto. Entra no teu quarto e teu pai, que conhece o teu segredo, te recompensará em público. Ele vai te confirmar em público aquilo que você, aleluia, precisa buscar na intimidade. Deus quer que você invista, Deus quer que eu invista em intimidade com Ele, buscando, adorando, orando, aleluia, pagando um preço, aleluia, em Cristo Jesus, para nós entrarmos na vida eterna, para nós passarmos da morte para a vida, para nós despertarmos do sono, para nós, aleluia, ouvir o que Deus está falando, ouvir a palavra de Deus de verdade, ouvir realmente a Deus falando com a gente, ouvir a Deus falando com a sua igreja. E Deus vai desatar vida. Quando isso aconteça, irmãos, quando a igreja comece e pare para ouvir a Deus, ouça. Incline seus ouvidos para Deus, irmão. Vai acontecer um grande mover, um grande estremecer nas esferas espirituais. Vai acontecer um grande avivamento, um grande despertamento na igreja, em nome de Jesus. Porque hoje em dia, irmãos, eu vejo que muita gente conhece da Bíblia, conhece de Bíblia. Não vou dizer mentira. Eu vejo nas redes sociais muita gente conhece de Bíblia. Mas, irmãos, muita gente está perdendo outra parte. A outra parte que eu falo que uma águia tem duas asas. E uma águia não voa com uma asa só. Né? Jesus falou para aquela samaritana que a hora vem e agora é. A hora vem e a hora é em que, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Chega de mentira. Chega de espírito de demônios. Chega da alma do homem pregando nos púlpitos. Chega de todo engano. Chega em espírito e em verdade. É uma vida de intimidade, é uma vida no espírito, é uma vida de poder, aleluia. E é uma vida na verdade. A palavra
de Deus é a verdade. A palavra é que santifica a igreja. Santifica-nos, ó Deus, com a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo, ele é a verdade. Nosso Deus e Pai, ele é a verdade. Então é em espírito e em verdade que Deus vai levantar uma geração de filhos adoradores, despertos, reavivados, ressuscitados de dentro para fora, para manifestar a sua glória, aleluia, em meio das nações, aqui no Brasil, na Venezuela, em Latinoamérica. Deus vai manifestar um grande mover quando nós paremos para ouvir a voz de Deus, paremos para ouvir o que Deus está falando. Porque diz que, aleluia, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão. Em nome de Jesus. Vem um tempo de vida, vem um tempo de avivamento de verdade, mas dentro do coração da igreja, através da intimidade, através de morrer a mentira. Em nome de Jesus. Boa tarde. Deus te abençoe, Deus te guarde. Guarde esta palavra, compartilhe essa palavra. Quando você recebe essa palavra no teu celular, no teu Facebook, compartilha no nome de Jesus. Amém? E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.